Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos desvendar os mistérios do glúten, mas hoje você vai descobrir coisas novas e particularidades que só eu levantei especialmente para você. Afinal, ele é o mocinho ou é o vilão? Muitos defendem o seu uso e entram em discussões partidárias quase como numa eleição. Tem os candidatos do glúten versus os candidatos do sem glúten. E hoje nós vamos conhecer os nossos candidatos. E você vai descobrir a verdade por detrás desse ingrediente tão polêmico. Será que ele realmente faz mal? Parar de consumir é a chave para a saúde verdadeira? Hoje o vídeo vai ser polêmico com um desfecho que você não espera. Por isso fica comigo até o final. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Cirurgiã dentista, naturalista, tenho especialização em nutrição e dietética e gastronomia funcional. Mas me conta uma coisa, você já descobriu alguma intolerância ou mal-estar ao consumir o glúten? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E já aproveita para me contar de que lugar do mundo que você está me assistindo. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é esse tal de glúten. Ele é uma proteína encontrada nos grãos de trigo, centeio, cevada, até na aveia. E ele apresenta uma estrutura espacial muito louca. É isso mesmo, porque ele forma uma rede de interação de moléculas e pela união dessas proteínas, ele aprisiona o gás carbônico que é produzido durante o cozimento ou o crescimento da massa. Eu aposto que você ia achar que eu ia falar, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Deixa pra lá. Ó, eu sei que você já sabe, mas eu tenho que falar que o glúten ele é encontrado nos pães, massas, bolos, biscoitos, uma infinidade de alimentos deliciosos com farinha de trigo ou até sem trigo mesmo. Calma, apenas porque muitas vezes a indústria usa apenas a proteína isolada do trigo em alimentos industrializados. E é o glúten que dá aquela maciez perfeita no alimento, aquela textura e elasticidade. Mas o fato é que por muitos anos a relação entre o glúten e a inflamação não era muito clara. Mas agora os estudos mais recentes estão ligando essa proteína a sérias complicações de saúde. E eu não estou falando somente do portador da doença celíaca não, e sim das pessoas que são sensíveis ao glúten e não sabem. E essa condição tem um nome, ela se chama sensibilidade ao glúten não celíaca. E tem pessoas que têm sensibilidade e não é evidente, e é difícil até de correlacioná-la à ingestão do glúten. Além do mais, quando ela é baixa, pode não ser nem acusada nos exames de alergia ao glúten. Por isso que se chama sensibilidade ao glúten. Entendeu? É só uma sensibilidade, que pode ser da pesada. Algumas pessoas experimentam sintomas semelhantes à doença celíaca, mesmo sem ter a doença autoimune. Presta atenção no que eu vou te falar, hein? Todas as informações que eu vou falar aqui são baseadas em estudos científicos sobre os efeitos do glúten no organismo. E para não parecer que eu sou da intriga, sabe? A intriga da oposição, eu vou deixar aqui embaixo as referências na descrição do vídeo, tá bom? O glúten, gente, ele pode aumentar a permeabilidade do intestino. E isso atrapalha a absorção dos nutrientes, causando uma desnutrição oculta, deficiências nutricionais e pode levar até as anemias e doenças mais sérias. Ele acorda o sistema imunológico e isso aí gera uma resposta inflamatória, causando as doenças autoimunes como alergias, artrite reumatoide. O glúten também estimula a produção das citocinas pró-inflamatórias. Isso daí causa inflamação pelo corpo em forma de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios neurológicos, que incluem formigamento nas mãos, nos pés e perda de memória. Pausa para a observação. Então tem muita gente por aí que tem diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e elas não são associadas à sensibilidade ao glúten. Então veja uma infinidade de doenças ao redor dessa substância e que se a gente tentar começar pelo menos tirando, quanto de doença a gente não vai reduzir? Quanto de glicemia a gente não vai reduzir? Quantas pessoas podem parar de fazer uso de medicamentos para diabetes e coração? Fecha parênteses. Abre mais um, tem o Alzheimer. Mesma coisa. Um estudo recente analisou a relação interessante sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca e a tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune e afeta a tireoide.
Essa pesquisa percebeu que a maioria dos portadores de Hashimoto eram também sensíveis ao glúten e eles concluíram que a retirada do glúten da dieta poderia melhorar os sintomas da doença. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou sensível ao glúten não celíaca. E particularmente esse foi o meu caso. Ao descobrir que eu tinha Hashimoto, eu iniciei com uma medicação que não funcionou, porque a causa da Hashimoto era o consumo do glúten. Então, ao parar de consumir o glúten, em 3 meses eu já não apresentava nenhum traço da doença. Enquanto com o medicamento, eu tratei por mais de 6 meses e eu não tive nenhuma efetividade. Quem de vocês já passou por uma experiência parecida? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Mas essa minha experiência, ela teve um papel muito importante na minha mudança de hábitos alimentares e para a conquista dessa saúde. Ela também me colocou em contato com o universo científico das doenças relacionadas ao glúten. E foi por isso que eu concluí a minha especialização em nutrição e dietética e gastronomia funcional, para poder entender como eu posso também ajudar as pessoas com o mesmo problema. Pensando nisso, eu elaborei o protocolo Viva Bem Sem Glúten e Sem Lactose. Ele é uma mentoria alimentar personalizada, onde eu oriento você sobre todas as questões alimentares relacionadas ao quadro de intolerância e alergia ao glúten e à lactose. Para mais informações, entra na minha página, o link está na descrição do vídeo. Outra ação do glúten, descoberta recentemente, gente, é que o consumo do glúten pode causar inflamação no cérebro, pode acarretar também doenças relacionadas como Alzheimer e demência. A doença mais comum conhecida é a doença celíaca. Ela é autoimune e o glúten ataca o intestino delgado, causando uma inflamação, diarreia, dor abdominal, perda de peso. Logicamente que a pessoa acaba tendo fadiga e anemia e uma desnutrição severa até descobrir essa deficiência. Tem outros problemas também. Tem a alergia ao trigo, que não é especialmente com o glúten, mas ela causa sintomas como urticária, coceira, inchaço e dificuldades para respirar. E além desses problemas, o glúten também pode causar sintomas mais leves. Agora eu vou chamar você para fazer um teste comigo. Veja se após comer um pãozinho ou outra massa de trigo, você tem alguns desses sintomas. Presta atenção. Dores abdominais, inchaço na barriga, gases, diarreia, constipação, cansaço, dores nas articulações, coceiras. E aí, como é que foi o seu teste? Deixa aqui para mim nos comentários. Então você deve estar pensando, a melhor coisa agora é sair cortando o glúten. Todos têm que cortar o glúten, salve-se quem puder, não é isso? Calma, gente, não é assim. Apesar dele ser danoso ao organismo, o problema maior do seu consumo, ele está relacionado aos alimentos industrializados. É isso mesmo, mas você quer saber por quê? Acontece que o pãozinho industrializado que você adora, aquele do saquinho, assim como o bolo, ou a bolacha, sorvete, por aí afora, todos esses alimentos são transformados pela indústria em um alimento com alta concentração de glúten. Eu vou explicar. O bolinho normalmente já tem trigo, certo? Mas não é o suficiente para ele ficar fofinho e gostoso. Então eles adicionam mais proteína isolada do glúten no alimento, para que ele tenha mais elasticidade, maciez e textura melhorada. Então quando você faz o seu pãozinho ou o seu macarrão com a farinha de trigo, mesmo que você tenha sensibilidade ao glúten, provavelmente não vai passar tão mal quanto comer o pão danado industrializado. Deu para entender? Porque você vai precisar de menos metabolização do glúten. É mais fácil digerir o glúten que você consome na sua casa com o pão que você faz do que o alimento industrializado. Ponto. Então, entre consumir o pão que você mesmo faz e comer o que se compra, fica fácil descobrir qual que é a melhor escolha, né? Agora eu tenho outra coisa para te contar, e essa é bem importante mesmo. Vem cá. Tem muitas pessoas que acreditam que só porque o alimento não tem glúten, é mais saudável. E aí está um grande engano e eu já vou te explicar. Quando você toma uma decisão de parar de comer glúten ou descobre que é alérgico ou celíaco, a primeira coisa que se faz é ir no mercado e aí você compra tudo sem glúten, não é mesmo? A lista é grande. Pão sem glúten, biscoito, bolacha sem glúten. Nossa, bolacha de chocolate recheado é uma delícia. Tem até massa de lasanha e bolo. Ai, meu Deus. Eu sei, eu já passei
por onde você está agora. O setor do mercado sem glúten parece um shopping center e a gente pira de tanta coisa que tem, não é? É ou não é? Eu sei que é assim. Mas qual é o problema disso? Por acaso você sabe? Além do alto custo que esses alimentos têm, acontece que todos aqueles alimentos que estão lá nas gôndolas do mercado são ricos em farinhas refinadas, mesmo que não contenham glúten, são prejudiciais ao seu organismo, às vezes até mais do que você imagina. Porque quando uma farinha é refinada, assim como a farinha de trigo branca, você pega uma maisena, você pega uma farinha de arroz, essas farinhas refinadas são passadas por um processo industrial de branqueamento, um processo químico para torná-las assim. E se tira todos os benefícios desse grão, não fica tão diferente do grão de trigo. As farinhas, se elas não estiverem combinadas com fontes de fibras, elas vão virar uma pedra no intestino. Elas ressecam profundamente as paredes intestinais e podem causar uma prisão de ventre crônica. Ainda mais se você é daqueles que só toma água quando toma café. A falta de hidratação é crucial e prejudica seriamente o intestino. E ainda tem, gente, o adicional grupinho do mal, que é o sódio, açúcar refinado e gordura vegetal. São os mesmos ingredientes que a gente encontra em muitas misturas com glúten. Então você vai encontrar esses alimentos com o mesmo grupo. Por isso, não basta trocar o glúten por alimentos sem glúten, se eles forem também industrializados e ricos em farinhas refinadas e sem fibras. Tá aí uma verdade que precisa ser dita. Você precisa trocar com consciência e tomar cuidado com as escolhas para não ingerir um monte de calorias vazias sem glúten. Mas então, como é que a gente faz essa escolha da forma certa? Primeiramente, procura se alimentar em casa, com alimentos feitos por você. Isso vai garantir saúde para você em todas as áreas da sua vida. A alimentação saudável é aquela que você faz, fresquinha, cheia de vida. Use sim farinhas sem glúten integrais, ou construa o seu próprio mix de farinhas, ricas em fibras, como aveia sem glúten, linhaça, chia, psyllium. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nas recomendações para você assistir depois desse. Também não podemos esquecer que nem tudo tem glúten nessa vida. Tem frutas que a gente pode consumir, verduras, alimentos naturais, castanhas. Mas eu sei que é difícil ainda fazer o seu próprio pão, o seu macarrão em casa, ainda mais sem glúten, né? E se você precisar de uma forcinha para se organizar e compreender essa transição, talvez eu possa te ajudar. Como vocês sabem, além de ter sensibilidade não celíaca, eu também sou especializada em nutrição e dietética e em gastronomia funcional. Já camelei muito para chegar onde eu estou agora com esse conhecimento. E essa área é uma área que eu trabalho direcionada com a alimentação para intolerantes e alérgicos ao glúten e à lactose. E depois de muitos anos de estudo, é que eu elaborei para você o protocolo Viva Bem sem glúten e sem lactose. Como eu disse para vocês, é uma mentoria alimentar, que é personalizada, feita para você ter uma vida mais saudável, comendo coisas deliciosas sem glúten. Nesse protocolo, eu vou passar para você todas as orientações de saúde alimentar focadas para a sua condição de saúde. Nessa mentoria, que ela é feita individualizada, que a gente faz por videoconferência, eu vou ajudar você a fazer escolhas saudáveis no seu dia a dia, dou dicas de alimentos ricos em nutrientes para você, receitas gastronômicas super fáceis e gostosas, e você ainda recebe um plano alimentar completo que eu posso acompanhar o progresso que você tem através de um aplicativo de celular, que facilita muito a nossa conversa e a gente pode trocar mensagens facilmente. E eu estou super aberta a perguntas. Nessa mentoria, você pode optar por uma única conversa, que ela é bem direcionada para você. E você recebe também um material de apoio completo construído por mim, com cardápios, orientações especiais. Ou você pode também escolher a mentoria trimestral, semestral, até mesmo um plano de 12 meses de acompanhamento comigo. E quem faz essas outras mentorias também recebe um material de apoio completo, com dicas de alimentos, lista de compras, receitas e tudo o que você precisa saber sobre a vida sem glúten e sem lactose com saúde. Para você saber mais, clica aqui na descrição do vídeo que você vai ver o meu site, mentoria.dicasdadoutoraanamaria.com. Você clica nesse link ou aqui no card, tá bom? E vai para a página, ali tem tudo bem explicadinho. Agora, para você que deseja conhecer um pouco mais sobre a gastronomia sem glúten e sem lactose, tem um e-book fantástico que
que eu indico. Ele tem mais de 500 receitas deliciosas, sem glúten, sem lactose. Super fáceis de preparar, que dá para qualquer iniciante fazer. E você tem ali, né, uma compilação de saúde e sabor. Tá no primeiro link da descrição, você pode clicar aqui que vai direto para minha loja virtual, tá bom? Não deixa de conferir, fantástico. Desse vídeo, pessoal, 3 coisas importantes eu vou ressaltar para você memorizar, tá bom? É importante que você saiba que a intensidade e a variedade dos sintomas do intolerante ou sensível ao glúten variam de pessoa para pessoa. O diagnóstico preciso da intolerância ao glúten ou doença celíaca exige uma avaliação médica e exames específicos. Não dá pra gente ficar só no achômetro, tá bom? E por fim, eliminar o glúten da dieta pode aliviar sim sintomas e melhorar a qualidade de vida, isso sem dúvida, desde que você faça da forma correta, com os cuidados necessários que eu falei nesse vídeo. E eu recomendo para você que assista esse vídeo aqui, ó, tá bom? Então, para você que ficou até aqui comigo, um grande beijo.